Hoje nós estamos com um convidado muito especial, todos os dias nós temos aqui convidados especiais, mas antes eu quero mandar um abraço para Carmen Portugal. Carmen Portugal, eu a conheci ontem no elevador do meu prédio. Ela presta serviço para um dos moradores lá e enquanto descíamos o elevador ali, descíamos lá para o térreo, ela estava assim meio envergonhada, ao final ela disse, manda um alô para mim, eu te vejo todos os dias. Então, Carmen Portugal, um grande abraço para você e sucesso, muito obrigado pela companhia, pela audiência. E o nosso entrevistado de hoje é uma figura de destaque no futebol americano brasileiro. Interessante isso, hein? Ele acumulou numerosos títulos nacionais e estaduais, além de uma vitória notável na Copa América. Como capitão da seleção brasileira, ele tem sido uma liderança essencial. Sua jornada como jogador profissional nos Estados Unidos marca um capítulo pioneiro na sua carreira e no esporte no Brasil. Entre os momentos mais memoráveis destacam-se o prêmio MVP na Copa do Mundo de 2015 e o título de campeão sul-americano em 2023. Foi o primeiro brasileiro a jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Em 2015, foi indicado entre os 22 melhores jogadores da Copa do Mundo. Não é fraco não, hein? E também conquistou os títulos de campeão brasileiro em 2010, 2012 e 2017. Portanto, boa noite, Igor. Boa noite, Elias. Prazer estar aqui. Prazer imenso tê-lo aqui também para falar sobre o futebol americano, né? Você foi o primeiro brasileiro a jogar nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa conquista? Isso, a jogar com um contrato, né? Jogar com um profissional. Entendi. Era em 2013, mas a gente começou a brincar de futebol americano, fazendo um pouquinho do contexto. A gente começou a brincar de futebol americano em Cuiabá em 2002, e eu comecei em 2004. E aí o futebol americano foi crescendo a passos largos. E a gente sempre recebeu alguns americanos para ajudar o time a ensinar regras, ensinar tática. E isso fez com que o esporte fosse crescendo cada vez mais. Um desses americanos jogavam numa liga indoor lá nos Estados Unidos. E aí surgiu a oportunidade de ele mandar meus vídeos pro scout do time. O scout do time se interessou e surgiu o convite. E aí... Imediatamente você foi. Não foi tão fácil assim, tão fácil, né? Mas a gente fez o possível para poder realizar esse sonho e poder jogar uma temporada lá. E como é que foi essa temporada? Foi interessante? Muito. A proposta inicial era para eu primeiro conhecer o ambiente, ir como convidado do time, fazer testes e participar dos treinos. E se porventura eu não fosse aprovado, eles iriam falar, se você quiser continuar aqui, você se custeia e tudo bem, mas você não vai participar do time. E aí eu fui com essa mentalidade, de aproveitar o máximo que eu pudesse, fazendo o meu melhor para ganhar experiência e trazer para cá depois. Só que aí foi passando o tempo e aí eu consegui ficar na lista dos jogadores. Então teve as listas de cortes e aí eu acabei ficando. Aí não precisei gastar e... Se caso não ocorresse, seria um bom estágio. Você foi Exato, pensando, seria um estágio que também ia ser muito bem-vindo, porque qualquer experiência fora do país, no berço do futebol americano, né, onde nasceu esse esporte, já seria incrível. E aí poder participar de alguns jogos também foi... E lá, como é que era o seu treinamento? Lá era mais pesado que aqui no Brasil? Como que ocorria isso? Então, só não é mais pesado que aqui no Brasil, porque o esporte no Brasil ainda é amador. Então, Entendi. Aqui a gente tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, tem que fazer nossos deveres sociais normais e ainda assim se desprender para se dedicar fisicamente no treinamento e também no futebol americano. Mas em relação à tática, a condicionamento físico, eles são um país que já está acostumado com isso. Então, eu cheguei lá com uma mente de um jeito e expandi a mente em poucos dias, aprendendo realmente o que era o futebol americano de outra maneira.
Mas você já chegou lá falando inglês fluentemente? Não. O que você falava? Como é que você chegava então, e pedia o lanche? Eu saí daqui, como a gente já recebia alguns americanos, eu saí daqui, o pessoal me perguntava, pô, mas você já fala inglês? Eu falava, não, eu sei me virar, eu tô tranquilo. Mas... E aí, na hora que... É porque os americanos que estavam aqui, eles falam inglês para você entender, né? Então eles falam devagar, falam corretamente. Eu me lembro dos americanos aqui. Cara, aí quando eu cheguei no aeroporto internacional já de Guarulhos, o primeiro aviso de embarque, eu nunca tinha saído, nunca tinha ido para os Estados Unidos, eu já não entendi nada do que o anúncio falou, né? Eu falei, bom, talvez aqui é porque eles estão falando rápido, né? Aí quando eu fui chegando lá... É brasileiro com sotaque que tá falando rápido aqui, né? Tá falando meio errado, não era assim que eu aprendi. É bem assim, tá? Mas aí quando eu fui chegando lá, eles não se preocupavam que eu entendesse, né? Eles estavam falando entre eles. Aí as primeiras semanas realmente eu descobri que eu não falava inglês, que talvez eu sabia falar um hello, how are you? E aí depois dali eu tinha que ficar sofrendo com o Google Translate. Sim. Mas aí eu foquei mesmo em querer aprender futebol americano. Teve alguns dias que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não converso direito com ninguém, eu fico meio com medo de falar, tudo, né? Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a linguagem do futebol americano eu já sabia. Então falar dentro do time, sobre jogada, sobre o que tem que fazer, isso aí já era meio familiar para mim. Mas o depois era bloqueio. Fora dali... Aí fora dali era dificuldade. Mas aí com o tempo a gente vai... Você ficou quanto tempo mesmo? Foram 3 meses a temporada. 3 meses. É uma liga indoor. E aí quando você... Segundo o Tom Cavalcante, esses 3 meses é o tempo que o brasileiro acha que já está falando inglês. Também foi... Que ele fala português com sotaque, né? Eu ser brasileiro... Eu já achava que eu falava melhor. Né? Mas aí eu voltei muito mais... Quando perguntava, agora você já fala fluente? Fala, não, agora eu falo um pouco. Um pouquinho. Já melhorei. Que bom, tá. Ruim. Vem que você trouxe a sua proteção. Um pedaço da proteção. Um pedaço da proteção. Exato. Aí você coloca... você tem o capacete. Tem o capacete, quer segurar? Ou deixa eu ver aqui, deixa eu só... Você vê o peso dele. E é pesadíssimo. E quantos quilos? Esse tá leve já. Tá leve? E quantos quilos pesa? Uma vez eu me pesei, há um tempo atrás, tempo já. Sem equipamento, e com o equipamento deu quase 5 quilos. Quase 5 quilos de diferença. Mas hoje em dia eles estão... A tecnologia está aumentando cada vez mais para que reduza isso, né? Tem que estar muito preparado, né? O pescoço tem que estar preparado para segurar tem que fazer, além de segurar esse peso, fica constante no nosso pescoço, tem as mudanças de direções e os impactos, né? Sim. Então isso aqui é o nosso capacete que salva principalmente o nosso cérebro. Sim. Inclusive teve um filme muito bom falando sobre esse impacto que causa no cérebro. E um dos motivos do uso do capacete é a segurança do atleta, pois os impactos, a regra permite que o impacto seja muito grande. Diferente do rugby, que também é um esporte que se assemelha, né? O futebol americano ele veio do rugby. Também tem impacto, mas... O rugby é aquele que o Mandela conseguiu salvar. Exato, naquele filme do Mandela lá. Exatamente. E aí, como as regras foram mudando, as distâncias dos impactos são diferentes entre rugby e futebol americano. Então, o futebol americano, como a distância começou a ficar maior, o tipo de contato é maior também, é diferente. O jeito que você leva o contato ou dá o contato é diferente, foi se criando um meio, um artifício para você proteger mais o jogador. Sem contato não há futebol americano. Não há. Não, existe. Existe uma modalidade de futebol americano que é mais educativa. Sim. Inclusive agora, em 2028, agora não, né? Em 2028, já virou uma modalidade olímpica. Sim. O Brasil vai brigar para colocar uma equipe lá, né, para colocar a equipe do Brasil representando nas Olimpíadas. E ela é uma modalidade que jogadores ficam com uma bandeira do lado, a gente chama de flag. Sim. E a jogada para quando você tira essa bandeira. Então a estrutura de passe do futebol americano é a mesma. Tem jogadores que fazem rotas, o quarterback, que é o cara que lança, ele tem que lançar essa bola para alguém. Tem jogadores marcando eles, mas não tem o impacto, o contato que é característico do futebol americano de grama com equipamento. Sim, e aí aquela proteção é a proteção. Essa aqui é a nossa ombreira. Aqui já veio com outra proteção, que é aqui, também, a lombar. A lombar. Isso. Aqui protege a nossa caixa torácica, essa parte de trás e a parte de frente. E aqui é a ombreira para diminuir o impacto no ombro, que a gente usa bastante o ombro. Na verdade, como eu falei, o capacete é um artifício para a gente diminuir o impacto na cabeça, mas a gente não usa a cabeça.
Hoje em dia tem regras que falam, que não permitem que o jogador vá com a cabeça no outro atleta, para proteger a si mesmo e também proteger o outro atleta. A tecnologia está tão grande lá que existem capacetes lá que tem sensores no capacete inteiro que, se você tem um trauma durante um jogo, eles colocam um pendrive e eles vão saber exatamente onde foi o trauma para poder depois já fazer um diagnóstico e tratar. Porque já ocorreram muitos acidentes. Sim, né? então, Acidentes graves antigamente ocorriam mais e aí foi se criando. Antigamente, quando eu falo, quando criou mesmo o futebol americano, né? Foram criando cada vez mais regras para terem proteção e ser um esporte mais saudável do que lesivo. E você foi também citado como um dos 22 melhores jogadores da Copa do Mundo, né? Em 2015. Em 2000, É a segunda vez que eu fui para os Estados Unidos. É a segunda vez. Aí você também Achava que eu falava já também. Também? Mas já foi mais tranquilo, né? Já foi mais tranquilo, né? E ao ser anunciado entre tantos jogadores que existem mundo afora, né, e que jogam o futebol americano, qual foi a sensação nesse momento aí? Foi totalmente surpresa, porque na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, eles falaram que ia ter esse tipo de premiação, de chamar os melhores jogadores da Copa do Mundo, e na minha cabeça nem passava. Eu estava já achando, eu estava olhando para os outros atletas que eu achava que mereciam ou que tinham condições de estar lá. Na verdade eu pensei, bom, do Brasil não deve ter ninguém. Se tiver alguém vai ser ou fulano, e aí quando falaram Brasil, número 14, aí eu parei, olhei para trás assim, eu falei, todo mundo também fez assim, aí, só gritaria, ninguém entendeu nada. Mas foi uma surpresa de ouvir meu nome, meu número, e ao mesmo tempo uma sensação de recompensa, assim, de todo o trabalho que eu já tinha feito. Eu já tinha 10 anos jogando, 11 anos jogando, e sempre me dedicando muito, né? Sim. Então foi uma sensação muito boa, que eu guardo muito bem na memória. Você e a sua equipe em Cuiabá já tem quantos títulos? O Arsenal ele tem 2 títulos nacionais, o de 2010 e 2012. A gente conseguiu. A gente fundamos o Arsenal em 2006. Sim. E aí 2010 e 2012 a gente conseguiu ser campeão brasileiro. E todos os outros anos a gente consegue chegar perto disso, bater na trave, chegar nas fases de mata-mata, né? Porque o campeonato é dividido em 2 fases, a fase regular, que era como se fosse antigamente o Campeonato Brasileiro de Futebol. Sim. Era vitórias e pontos, e aí depois ia para uma fase mata-mata. Então o Arsenal está sempre batendo nessa fase mata-mata aí, tentando jogar o título. Como é que surgiu essa ideia lá? Eu acho que não surgiu em 2006, né? Essa ideia de montar um time de futebol americano em Cuiabá. Teve gente nessa época que foi para os Estados Unidos, por exemplo, treinar? Exato. A gente tem o nosso antigo e primeiro presidente, Orlando Júnior. Ele, em 2002, ele foi para os Estados Unidos passar férias, conhecer. Aí ele foi no basquete, foi no beisebol, foi no futebol americano. E no futebol americano ele ficou doido e queria trazer uma bola para Cuiabá, porque é bonito ver uma bola e beleza. Aí diz a lenda, né? Ele conta que ele combinou com uns amigos dele de jogar bola. Ele sempre tinha um grupo que jogava futebol com ele. E nesse dia, porque ele tinha convidado já a galera para jogar futebol americano. Ele falou, cara, eu comprei uma bola, vamos lá. E a galera falou, não, nós vamos jogar bola, não vamos jogar futebol americano não, nem sabemos jogar. E aí um dia ele combinou de novo de jogar bola e levou a bola de futebol americano e não levou a bola redonda. Obrigou minha galera a começar a brincar disso. A partir daí, ele começou a entrar em fóruns na internet para procurar mais gente que já conhecia o futebol americano ou já assistia. E foi juntando uma galera que tinha interesse nisso. E a gente foi treinando na UFMT, quando ainda era liberado para o público e tal. E aí foi em 2004 que eu me juntei a essa pequena turma. A gente estava numa turma, no máximo 10 pessoas. E depois foram 12, depois foram 15. Aí a gente pensou em fazer um mini torneio lá. Inclusive a TV Centro-América cobriu o torneio. A gente fez uma entrega de troféu, foi bem legal. E no final a gente falou, cara, a gente está com 16 ou 20 pessoas aqui. 16 ou 20 pessoas aqui, a gente vai conseguir montar um time. E aí alguém do time conseguiu entrar em contato com o pessoal de Brasília que já tinha o time e falou, bom, então vamos marcar um amistoso e a gente vê o que acontece. Aí foi a hora que a gente falou, bom, vamos fundar então, juntar essas pessoas que brincaram num torneio para jogar contra Brasília. E aí em 2006 a gente fez o nosso primeiro amistoso contra Brasília.
vencemos e fundamos o time. Aí foi a escolha do time, do nome do time, né? Em homenagem ao Sesc Arsenal, que antes era um Arsenal de guerra. Sim. Mas teve vários nomes engraçados também que queriam fazer parte disso, mas aí surgiu a história, começou a história do Cuiabá Arsenal. Arsenal quer dizer que o time entrando em campo está em guerra, praticamente. Exatamente. Né? O confronto é muito forte, né, no futebol americano. O futebol americano ele se assemelha a uma guerra, porque o jogo é a conquista de território. O time que tem a posse de bola, ele tenta levar essa bola até o final do campo adversário. Então, ele bola tática para poder avançar o terreno. E a defesa do adversário, bola tática para não deixar o adversário avançar. Então essa estratégia de ganho de terreno, ganho de território, se assemelha muito a uma guerra, né? E aí quando a gente vinculou o nome ao Sesc Arsenal, a gente achou que tinha tudo a ver. E ficou bonito, ficou bonito. Ficou legal, ficou um nome imponente, um nome importante, uma homenagem legal à cidade. Inicialmente as pessoas não percebiam que era Arsenal, e diziam Arsenal. Isso, né? Até hoje, muita gente ainda fala Arsenal, né? Mas a gente, quando ouve, a gente tenta dar uma corrigida e fala, não, é daqui mesmo, dá uma corrigida, né? Porque é futebol americano, então... Tem o time inglês de futebol, né? Que é o inglês, e, enfim, e por aí vai, né? Agora, lá no início, vocês venceram por várias vezes lá o Curitiba Crocodiles. Isso, era uma boa rivalidade. Crocodiles, é o nome inglês. Isso, exatamente. E aí, eu me lembro que vocês já entraram vencendo essa coisa toda. O Curitiba era um time freguês ou vocês já iniciaram muito forte mesmo? Não, o Curitiba ele é um dos grandes times do futebol americano do Brasil. E a nossa primeira rivalidade foi o Tubarões de Cerrado, que é o time de Brasília, que foi o nosso primeiro amistoso. Sim. Esse aí a gente jogava que saía fogo do jogo. E aí quando surgiram torneios internacionais, torneios interestaduais, o time de Curitiba foi um dos primeiros a participar também. E aí surgiu outra rivalidade, porque virava e mexia, a gente tinha que fazer uma semifinal lá no sul, ou eles vinham para cá, ou a gente se encontrava em outro estado para jogar. E sempre foram jogos muito difíceis, muito duros. Agora eu não sei exatamente a conta, mas não dá para falar que são fregueses, não. Né? O Brasil tem quantos times de futebol americano? Boa pergunta. Com certeza tem mais de 500 times. Ah, é? Se a gente for contar qualquer modalidade, com flag ou não, e qualquer divisão de campeonato também. Então hoje tem 2 nacionais que correm juntos, que é a Liga BFA, que é o que a gente participa, e tem a CBFA, que é um outro campeonato que também corre na mesma época, no mesmo período. Além deles, tem os estaduais, que tem times estaduais que não participam desses campeonatos nacionais. E tem torneios interestaduais que também esses times não participam. Então a gente tem algumas divisões de níveis de futebol americano que vão somar mais de 500 times facilmente no futebol americano, no Brasil. Agora me diz uma coisa, você já esteve nos Estados Unidos por 2 vezes? Três vezes. 3 vezes, né? Não pode errar essas contas, né? E não fala inglês, muito obrigado. Fala só um pouquinho. Isso me lembra um papo do Jô Soares, uma vez que ele foi entrevistar um cara que era cego e que já tinha pilotado moto, né? Aí falou, ele é cego e coisa e tal, pilotou moto. Aí o rapaz era muito bem-humorado, falou, e eu não caí da moto, porque o Jô Soares já havia caído. Aí falou, podia ter dormido sem essa, né? Muito bem, e você já esteve 3 vezes nos Estados Unidos, ficou entre os 22 melhores jogadores da Copa do Mundo, entretanto você permanece em Cuiabá. Sim. O que te faz permanecer aqui? Bom, eu ajudei a fundar o Arsenal, né? Então eu tenho uma vida aqui, eu tenho uma história aqui com o time também, na minha vida pessoal. A minha esposa é cuiabana. Então, meus pais moram aqui também, então eu já tive a oportunidade, já fui uma vez, em 2017, jogar em Minas Gerais, pelo time do Cruzeiro na época, e depois voltei, mas foi só uma experiência mesmo, para ver o que ia dar ou não. Como o futebol americano no Brasil ainda é amador, mas ele está cada vez se profissionalizando mais. Então, hoje em dia, temos atletas que já recebem para jogar,
treinadores também estão começando a ser remunerados no Brasil. Temos cursos, temos palestras, oficinas, clínicas. Tem muita coisa movimentando no futebol americano no Brasil. Então, faz com que surjam outras oportunidades. Mas a minha história é aqui, minha vida está sendo aqui, já tem há muito tempo. Além do futebol americano, qual que é a sua... Você tem uma outra atividade ou você está vivendo do futebol americano? Não, eu sou personal. Eu sou professor de CrossFit e personal trainer. Eu sou professor de educação física. Ah, entendi. Então, é aquilo que você disse no começo, você está na correria ainda. Sim. E você acredita em quanto tempo o futebol americano deve se transformar em profissional no Brasil? Totalmente profissional ainda pode levar algum tempo. Mas do jeito que a gente já está, a gente... Deixa eu... molhar. Não, essa é a caneca do Elias. Né? Do Elias, né? Do Elias. Né? Como a gente já... Eu jogo há 20 anos. Sim. Quando eu cheguei, era tudo mato, tá brincando? Você é de onde? Eu sou do Rio. Sim. Mas já moro aqui, eu falo que eu sou cariobano, né? Cariobano, já perdi muito sotaque. Meus pais ainda têm um pouquinho, mas eu tenho bem menos. Mas quando a gente começou a brincar, a gente nem imaginava o que era isso aqui. Sim. A gente começou a brincar sem nada, então a gente jogava com só o corpo, as regras do futebol americano, o que era bem perigoso. Depois a gente foi usar colete de taekwondo e aquele capacete de boxe. Tinha nada a ver. Achando que era aquilo, né? Isso. Em 2007 foi a vez que a gente começou a usar isso aqui, que a gente viu pela primeira vez. Então de 2004 foram 3 anos para eu poder ver o que era um equipamento desse, aprender a usar, começar a jogar. Em 2009 foi o primeiro campeonato brasileiro com equipamento completo, que até então eram só torneios interestaduais, sem nada. Só com camisa e uma calça. Inclusive eu até quebrei meu olho uma vez aqui, tomando uma cabeçada, que aí eu vi, bom, realmente não é, a técnica é diferente. Em 2015 foi uma Copa do Mundo. Então o futebol americano está crescendo a passos largos, passos grandes aqui no Brasil. Então eu acho que a profissionalização ela já é uma realidade que a gente que está se formando, mas ainda vai enfrentar muitas barreiras, né? Você vê o Brasil hoje em dia, que é profissional realmente, é o futebol. Vôlei também tem um apelo profissional bom, que tem jogadores que vivem disso. Basquete. O basquete também. Mas fora isso, ainda poucos esportes conseguem... O boxe, mas mesmo assim são poucos que conseguem se acender. Assim, você vê o esporte que tem algumas referências, mas eles não conseguem ter um grupo de atletas que você fala, não, esse cara vive disso. Ele não vive, né? Muitos atletas no Brasil sobrevivem e ainda tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas para poder praticar o esporte, mesmo que ele seja um esporte olímpico, que é uma realidade não muito agradável, né? Vocês chegaram a ser criticados por trazer o futebol americano na terra do futebol? Muito. Até hoje. E quais são as críticas que vocês ouvem? A gente enfrenta, quando a gente, por exemplo, a gente tenta pegar alguns campos para treinar em Cuiabá. Cuiabá é Várzea Grande, é Baixada Cuiabana. Quando a gente tenta alguns estádios também aqui em Cuiabá para jogar, a gente enfrenta essa crítica, esse preconceito de que isso aqui não é país de futebol americano, isso aqui é país de futebol, vão estragar a grama, estão ocupando espaço que deveria ser só destinado a um esporte, por mais que algumas arenas, alguns estádios são poliesportivos, né, multiesportes. Multiesporte. Então, a gente sofre ainda essa barreira aí. Onde vocês mais treinam hoje? Hoje a gente está com uma parceria com o batalhão lá do Araés, no campo do Araés. Então a gente consegue treinar lá. E está sempre buscando lugares que aceitem a gente. Eles acolheram a gente legal, até agradecer. Sim. Mas já treinamos em outros lugares também, que também abriam as portas para a gente. Isso é bom. Muito bem, o papo está muito bom. Nós vamos fazer agora só um intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre futebol americano. Voltamos daqui a pouquinho com Boa Noite, Elias Neto. Até já. É exatamente isso que o Zanan falou? Exatamente.
Cada atleta no time tem uma função e nessa função cada um precisa de uma característica corporal específica. Então a gente tem realmente os caras mais pesadões que servem no ataque, né? São 2 times no futebol americano, um time só de ataque e um time só de defesa. Então ainda tem mais um time especial que são os times de chute. Então, por exemplo, quando a gente está com a posse de bola, entra o time em campo de ataque. Quando a gente perde a posse de bola, sai o time de ataque e entra a defesa. Mas não é assim, né? Sai correndo, todo mundo correria. O futebol americano fez uma jogada, acabou a jogada, ela para, aí tem um tempo para retomar a jogada e fazer uma nova jogada. Então ele a cada jogada você para o time, ele se reorganiza e aí sai uma nova jogada. Então no time de ataque os grandões eles servem para proteger o cara que lança a bola ou para abrir caminho para o running que o Zanan gostaria de ser aí, correr no meio da galera. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Tem limite de idade? Depende do seu condicionamento. Então, quando a gente faz tryouts, né, as nossas seletivas, e chama a galera da Baixada Cuiabana, de Cuiabá, da região, para jogar no Arsenal, a gente libera para todo mundo fazer esses testes físicos e ver quem se adapta melhor ou não. Então é muito mais pela sua capacidade física do que pela sua idade. Há boa procura nos testes? Sim, a gente sempre teve uma boa procura, é ótimo, a gente consegue tirar bons atletas de lá. A gente faz normalmente é sempre no final e no início do ano. E a partir daí a gente vai preparando essa rapaziada que chega para já em junho, julho, a gente usar, de repente, alguns no Campeonato Brasileiro. E normalmente quem procura é mais jovem, é meia idade, qual que é o perfil? É mais entre 16 a 25 anos é a maior parte dos atletas, mas até uns 35, sim. Às vezes até um ou outro com mais de 35. Por ser um jogo de muito contato, qual que é a idade ideal para começar? Então, nos Estados Unidos, eles começam com 5, 6 anos de idade, como o nosso futebol aqui, né? Com sim. Escolinha. Então, quanto mais cedo você começar a jogar, e claro, quanto mais cedo você começa a jogar, ainda não é com o impacto que a gente vê nos jogos oficiais. É melhor para você, porque o futebol americano ele tem características de posições que tem recurso técnico muito afinado. Então, o jeito de fazer um movimento é diferente, o jeito de você ficar na posição de saída é diferente. A mesma coisa quem nunca fez boxe, por exemplo, e na primeira aula ele vai sentir uma dificuldade na base que ele tem que ficar, como que ele tem que deixar a mão. Então, dá para perceber, né, que há uma diferença. Então, quanto antes, melhor. E até quem já fez boxe há um certo tempo, se vai lutar com o popó, dá problema, né? Problemão. Você percebe que a ginga do popó é diferente, você percebe que ele encaixa certinho e tal. Não é uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia, né? Você desafiaria o popó? Não, de jeito nenhum. Não há necessidade de ficar se aventurando, né? Nessa questão. Quantos jogadores entram em campo de cada time? 11 contra 11. A mesma coisa, 11 contra 11. Essa pergunta é interessante, porque quando a gente fala sobre o elenco, no elenco a gente tem, no mínimo não, mas normalmente a gente leva para jogos 45 atletas. Sim. Então a gente vai com um ônibus grande, parece torcida organizada. É que tem reserva também. Exatamente. Né? Tem reserva. Pois, aí você disse que são 2 times, então aí já são 22 jogadores. Exatamente. Então no ataque a gente tem os 11 titulares mais os 11 reservas. Já são 22. Na defesa tem os 11 titulares mais os 11 reservas. 44. E a gente ainda tem o especialista em chutar a bola. Então já dá 45. Fora, a gente pode colocar em campo, não. Pode colocar dentro de um jogo para estar à disposição do treinador até 53 oficialmente. Sei. Agora, vocês têm uma equipe de apoio com médicos e fisioterapeutas, e, enfim, multidisciplinar para atender vocês? A gente tem parcerias com fisioterapeutas, com médico esportivo, com casa de suplemento. A gente vai buscando formas de fazer com que nossos atletas sejam atendidos com academias também, buscando formas de fazer com que nossos atletas sejam atendidos
para poder levar uma vida de atleta, minimamente de atleta, né? Sim. Agora, como é que fica a questão, o custeio disso aí? Fica por conta do atleta ou tem algo para... Então, como são parcerias, fica como apoio. Então, sim, a gente tem essas pessoas que ajudam a gente para agregar no time mesmo. Inclusive, a equipe de gestão do Arsenal, o que move o Arsenal são pessoas que querem ajudar. Então, o time inteiro é formado por pessoas que se dedicam e querem mesmo fazer o esporte crescer, fazer o time crescer, na base da parceria e da ajuda, da cooperação. Mas porque as atividades do Arsenal são bastante intensas, vocês viajam bastante, né? Tal. Qual que é o orçamento do time para essas realizações? Quando a gente então são temporadas e temporadas, né? Sim. Quando a gente consegue bons patrocinadores, a gente usa esse recurso exclusivamente e totalmente para poder fazer essas viagens, custeios de viagens também, como alimentação, hospedagem, o que precisar ser feito. E aí busca parcerias também. Então a gente tem às vezes apoio também do governo, do município, para poder conseguir ônibus, para poder conseguir transporte, ou então arrumar o campo ideal para que a gente não precise pagar pelo campo e fazer jogos. Então, através de emendas também parlamentares, através de projetos, o Arsenal também tem projeto de escolinha de flag, que a gente falou no início. Tudo isso faz com que a gente tenha recurso, às vezes não o suficiente, mas a gente vai fazendo como pode para poder suprir as necessidades de gastos. E é um esporte de elite? Hoje em dia, não. Se você for ter uma pessoa que vá comprar todo o seu material, ele vai ter um custo. E isso é um custo até elevado para comprar equipamentos de boa qualidade. O Arsenal, hoje em dia, ele já conseguiu, através de parcerias, trazer equipamentos. Então, o nosso time ele consegue fazer uma seletiva e ter atletas que não vão ter gastos com materiais. A gente vai fornecer esse material, é um material do time, então ele vai usar durante a temporada e depois vai devolver para o time para a gente poder fazer a manutenção, poder fazer os reparos que precisam ser feitos para a próxima temporada. Então, o nosso time hoje em dia, eu tenho orgulho de dizer isso, é um time que tem muita gente guerreira e trabalhadora, que trabalha e rala o dia inteiro e ainda se desprende, acha um tempo para poder treinar à noite e sábado à tarde e se dedicar como se fosse um atleta profissional a um esporte que a gente gosta, né? E ao time que a gente... Eu tenho uma curiosidade que eu nunca consegui entender bem, quais são as posições dos jogadores? Elas são muito diferentes de um futebol... Essa é uma boa pergunta também, e é grande. Desses 22 atletas, desses 11 atletas de ataque, por exemplo, a gente tem a linha ofensiva, que são os pesadões. São 5, normalmente. Tem o quarterback, que é o que lança. Tem o running back, o Zanan, que é o que fica atrás. Virou Zanan agora, tem o Zanan. Tem o Zanan ali. Tem o Zanan ali, que fica atrás do quarterback, ou do lado do quarterback, e ele pega a bola para correr. E os das pontas, que ficam abertos, eles são os wide receivers, que são os recebedores, que é quando o quarterback faz aquele lançamento bonito, longe, e eles têm que pegar a bola. Então, só aí, linha ofensiva, wide receiver, quarterback, running back. Só no ataque são 4 posições diferentes. Mas dentro desses grupos de posições, tem posições mais específicas ainda. Então, os recebedores, tem recebedor de um jeito, tem recebedor de outro jeito. A linha ofensiva, tem o cara da linha ofensiva que fica no meio, tem o cara da linha ofensiva que fica do lado esquerdo e o cara fica do lado mais aberto ainda. Muito bom, olha, eu entendi perfeitamente. Entendeu? Vocês entenderam bem pra caramba aí, né? Tem que ir lá jogar, porque é aí que você entende realmente. E na defesa é tudo ao contrário, né? Cada um para disputar de frente com o outro. Que termina, na verdade, batendo, né? Tem time feminino? Tem. No Brasil temos time feminino também. Também tem seleção brasileira feminina. Sim. Hoje, uma das treinadoras do Brasil, no Brasil, né, conseguiu um convite para atuar numa academia de treinadores lá da NFL, que é a principal liga do mundo, então, nos Estados Unidos. Então a gente tem times de futebol americano femininos. O Cuiabá Arsenal já teve time feminino também. Mas aí por que parou? Cara, eu acho que foi mais por questão de
gente, é difícil você ficar toda hora conseguindo renovar elenco ou manter elenco por questões de vida mesmo, né? E estrutura. É difícil também, pra gente é difícil, a gente sabe que o esporte feminino é mais difícil ainda no Brasil. Sim, sem dúvida. Então, com certeza, esses são fatores. E vocês conseguem patrocinadores com facilidade ou tem que ir atrás e convencer, mostrar que vale a pena? Tem que convencer. A gente consegue muitos patrocinadores e apoios através de contato pessoal. Então, alguém do time conhece alguém. Sim. E aí isso é muito bom para o nosso time. Mas a gente sai apresentando o projeto para o máximo de empresários possíveis e aí às vezes a gente consegue alguns patrocinadores. Tá certo. Haverá uma partida muito importante aqui no Brasil. Isso. Está marcada para quando? Para 6 de setembro. Vai ser um jogo de abertura da temporada de 2024 do futebol americano da NFL, né? Que é a principal liga de futebol americano do Brasil, do mundo. No mundo. Do mundo. Então, a NFL está abrindo os olhos para o Brasil, porque já há algum tempo o futebol americano no Brasil é muito consumido. É o segundo maior mercado de futebol americano do mundo, é o Brasil. Então, eles já perceberam isso. A gente teve um atleta, inclusive, que é de Mato Grosso, que jogou na NFL, conseguiu participar do Miami Dolphins lá. Quem é esse? É o Durval Queiroz, é o Duzão. Uhum. E foi também uma abertura de portas para a NFL olhar mais para o Brasil. E aí, esse ano, depois de muita negociação, a Arena Corinthians lá, em Itaquera, vai receber o primeiro jogo de futebol americano do Brasil, da NFL. Certo. Vocês têm sede própria aqui? Não. A gente tem... Mas há um trabalho para isso? Sim. A gente está tentando ter um local que seja realmente voltado para o Arsenal. Com estrutura de campo, de arquibancada, vestiário, o que a gente precisa para ser um time realmente funcionando. Conversas vão e vêm, a gente está tentando batalhar ainda para isso, mas a gente ainda não tem essa sede. Só início de negociação. O nosso material esportivo hoje ele fica no batalhão, no campo do Araés, da Polícia Militar, né? E a gente tem lá um espaço que a gente pode usar para ser o nosso cafufo, onde a gente coloca nossos materiais e pode treinar. Já tem algum espaço em vista? A gente já mandou projeto para o Cote do Paris. A gente já... que está parado o Cote do Paris. Que está parado. A gente já fez outras procuras de também locais com campo aberto, né, para a gente poder fazer a realização de um mini-estádio, de alguma coisa assim, mas fica muito mais na conversa. Mas vai acontecer. Vai acontecer, né? Aí vocês pretendem que seja formado um clube com associados e tudo isso? Exatamente. Vocês não têm ainda associados? O Cuiabá Arsenal ele é uma associação. Sim. Ele é uma associação sem fins lucrativos. E tendo uma sede fica tudo mais fácil, né, para a gente poder desenvolver o esporte. Pois é, mas vocês têm os associados são os que... Os próprios jogadores. Os próprios jogadores, né? Mas vocês não pretendem... Os jogadores antigos. Expandir isso aí, ter associados que não são jogadores. Tipo sócio-torcedor. Sócio-torcedor. A gente também tem esse projeto aí engatilhado. Uma vez foi anunciado, a gente iniciou esse projeto e aí não deu continuidade. Por vários fatores, inclusive também por fatores de parceria e etc. Então, a ideia tem bastante coisa boa para vir. Olha, foi muito bom bater esse papo aqui com você, tá? Qualquer coisa, estamos aqui de portas abertas. Tá? Eu agradeço demais, muito feliz mesmo de poder conhecer e conversar com você. Opa, obrigado aí. Sucesso aí. Valeu, professor. Abraço. A gente fica por aqui, um grande abraço para você, nos vemos amanhã, novamente a partir das 18 horas, aqui na TV Cidade Verde, canal 12. Um abraço e até amanhã, boa noite para você.